Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa palestra específica do Pablo Marçal, uma que está lá no YouTube, chamada Como se livrar da mentalidade medíocre. O objetivo aqui é extrair as ideias principais dele, né? O que ele define como mediocridade e, claro, como ele sugere sair dela. Exatamente. Vamos dar uma olhada nos argumentos, nas definições que ele usa, nos exemplos, sabe? E nas estratégias que ele propõe para quem quer, sair do comum mesmo e alcançar o que ele descreve como extraordinário. Tudo baseado na transcrição dessa palestra, né? E o ponto de partida dele já é interessante. O que é ser medíocre? Na visão que ele apresenta ali, não é bem um xingamento, né? É mais uma descrição. Isso vem de média, comum, ordinário. Bem diferente do que ele chama de extraordinário. Certo. Ele faz esse contraste direto. Medíocre versus extraordinário. Exato. O extraordinário seria o fora do comum. Só que aí ele já joga uma nuance, né? Esse extraordinário, para ele, não é um lugar onde você chega e fica para sempre. Como assim? Achei que a ideia era buscar o extraordinário. Mas na visão dele, o extraordinário é meio que um pico temporário. Sabe, uma vez que você alcança aquele nível financeiro, de habilidade, o que for, e se acostuma. Ah, ele vira um novo normal. Exatamente. Vira sua nova média. Aí você passa a conviver com outras pessoas naquele patamar e aquilo deixa de ser extra. Entendi. Faz sentido pensando bem. Ele dá exemplos disso na palestra. Sim, ele usa umas analogias bem visuais. Ele conta de quando viu um Porsche pela primeira vez lá na Suíça. Para ele, naquele momento, parecia um máximo, né? O extraordinário. Uhum. Mas aí ele pensa, pro dono daquele carro, que usa todo dia, já virou comum. É só o carro dele naquele contexto. Traz a ideia para a realidade, né? Lembro de algo parecido sobre a carteira de motorista que ele menciona. Isso. Para um adolescente, tirar a carteira pode parecer um marco incrível, tipo um símbolo de liberdade e tal. Total. Anos depois, para a maioria das pessoas é só um documento na carteira. Banalizou. O mesmo valeria para metas de dinheiro, então, tipo o primeiro milhão que ele cita. Exato. É um marco super importante, claro, mas depois vira um número, um degrau. O interessante é essa relatividade toda, né? O que era extraordinário ontem, hoje é só comum. Então, a verdadeira saída da mediocridade, segundo ele, não é só atingir um objetivo isolado e, relaxar. De jeito nenhum. A chave que ele apresenta é a progressão contínua. Tem que continuar se movendo. Porque se parar, Isso. Se a pessoa para de evoluir, até o que um dia foi uau, extraordinário, pode virar uma nova forma de média. Ou, pior ainda, de inércia. E aí a gente entra na importância que ele dá pro padrão mental. o padrão mental. Ele bate muito nessa tecla, né? Aquela ideia de que se você pensa do mesmo jeito, vai ter sempre os mesmos resultados. É um pilar central do argumento dele. Para mudar o que está fora, a mudança tem que começar dentro, na mente. E ele não fala que é fácil, não. Pelo contrário. Exige o que ele chama de calejamento. Calejamento, essa palavra é forte. De onde vem isso? Ele pega emprestado do Muay Thai, sabe? Aquela prática de endurecer partes do corpo, tipo a canela, com impacto repetido. Para quê? Para aguentar mais dor, mais pancada. E ele aplica isso para a mente. Exatamente, ele transpõe isso para a mente, para as emoções, até para o espírito. A ideia é que uma pessoa calejada mentalmente suportaria mais pressão, mais crítica, mais dificuldade, sabe? Entendi. Seria mais resiliente, então. Aguentaria mais o tranco. Essa é a ideia, e não só aguentaria, como leria o fracasso de um jeito totalmente diferente. Como assim? Em vez de ver como o fim do mundo, veria como parte do processo de ficar mais forte, de calejar mesmo. Em vez de ter medo de errar, usaria o erro como aprendizado. Um ajuste. Basicamente, ele até cita aquela passagem, todas as coisas cooperam para o bem, sugerindo que para essa mente calejada não tem fracasso de verdade, é só feedback, aprendizado ou talvez um desvio para um caminho melhor. E a mentalidade é oposta, a que ele chama de fraca. Essa desiste na primeira dificuldade, né? Justamente por não ter esse calo, essa preparação para absorver o impacto. Fica paralisada. Essa força mental toda, essa resistência, ele conecta isso com outro conceito que ele fala bastante, inércia. Sim, e ele faz questão de definir bem. Porque a gente pensa em inércia só como estar parado, né? É o mais comum. Mas ele lembra lá da física.
Inércia é tanto a tendência de ficar parado, quanto a de continuar em movimento constante. Tipo, andar sempre na mesma velocidade, sem acelerar nem frear. Também é inércia. E sair dessa inércia, principalmente a de estar parado, é o que gasta mais energia. Aí ele usa outra analogia forte, a do avião decolando. Ah, essa é boa. Gasta uma quantidade absurda de combustível só para tirar o avião do chão e chegar na altitude de cruzeiro. Muito mais proporcionalmente do que para manter o voo depois, por horas. E ele compara essa energia toda da decolagem com o esforço para sair da mediocridade, para tirar o cérebro da miséria, como ele diz. Exatamente. É o empurrão inicial, vencer a gravidade da situação atual, sabe? A inércia da média. Exige um esforço concentrado, intenso no começo. Ele até entra nos detalhes de logística, de voo, custo de combustível, tudo para ilustrar esse ponto de energia necessária para a mudança. Interessante como ele usa esses conceitos físicos para falar de mentalidade. E ele faz uma ponte parecida com a ideia de riqueza, né? Que é quase como aprender outra língua. Sim, o argumento dele é que riqueza não é só sobre ter grana. É o ecossistema completo. Tem cultura própria, linguagem, códigos. E, como qualquer cultura nova, você precisa primeiro aceitar ela mentalmente. Entender as regras para poder prosperar ali dentro. Ter o dinheiro sem ter a cabeça para isso seria como ter a ferramenta, mas não saber usar. Perfeito. Ele compara a ter um dicionário enorme, mas sem saber formar uma frase, sem entender o contexto das palavras. O recurso, o dinheiro, pode até estar lá, mas se a mentalidade, o software, não está pronto para usar de forma produtiva... Fica inútil, ou até atrapalha. Exato. Ou até prejudicial. Fica claro que para ele a virada de chave é na mente, antes de tudo. E para ajudar a gente a ver o que precisa mudar, ele lista os comportamentos que ele acha típicos da mentalidade medíocre. Qual que você acha que ele mais bate na tecla? Talvez aquele de julgar pelos sentimentos? Esse ele martela bastante mesmo. O hábito de julgar pessoas e situações baseado na emoção do momento, sabe? Sem investigar a causa real por trás daquilo. Mas por que ele acha isso tão ruim? Julgar pelo que a gente sente parece natural, não? Ele diz que é natural, sim, mas improdutivo. E pode ser destrutivo, porque pensa bem, julgar pela causa raiz exigiria um esforço enorme, né? Entender a história da pessoa, o contexto. Verdade. Daria um trabalho... Tanto trabalho que ele conclui que é melhor nem tentar. É mais eficiente focar na própria vida. Já o julgamento pelo sentimento é fácil, rápido, impulsivo. Só que aí leva a reações exageradas, irracionais. Ele dá até exemplos drásticos, tipo crimes passionais, onde a pessoa agiu só na emoção. Complicado. E qual a alternativa que ele dá? Não julgar ninguém? A sugestão dele é bem radical nesse ponto. Quem está focado de verdade no próprio crescimento não teria nem tempo, nem energia para ficar julgando os outros. O foco seria total na própria vida, no próprio jogo. Entendi. E além disso, que outros marcadores ele aponta? Ele fala muito de dar desculpas, né? Vê isso como fuga total da responsabilidade. Outra coisa é fazer promessa para o futuro para tentar apagar erro do passado. Ele insiste que perdão é sobre o que foi feito, ponto. Prometer não fazer de novo é ilusão, porque a gente não controla o futuro. Ele até conta um caso pessoal sobre isso. Que mais? Lembro dele falando de emprestar dinheiro. Isso, critica quem empresta por não saber dizer não ou por não ler a pessoa direito e acabar bancando o que ele chama de vagabundo. E também a passividade, sabe? Deixar os outros montarem em cima, controlarem sua vida. Essa crítica à passividade parece ser um tema forte, né? A ideia de não ficar esperando que os outros resolvam as coisas pra você. Sem dúvida. Ele detona a mentalidade de esperar a solução do governo, da família, de fora. Ele até cria um cenário. E se eu virasse presidente e arrumasse tudo? Mesmo assim, ele diz, a pessoa ainda teria que ter a atitude de ir lá e plugar sua máquina na máquina da prosperidade. Ou seja, a responsabilidade final é sempre individual. Para ele, sim. A prosperidade vem da mentalidade da ação de cada um. Não depende tanto do lugar onde você está ou do governo que está no poder. Ele faz até uma crítica à forma como o Ocidente lida com a adolescência, dizendo que isso enfraquece a capacidade dos jovens de se autogovernarem. Sim, ele contrasta com o que ele percebe em outras culturas, tipo orientais ou Israel, onde, segundo ele, os jovens pegam responsabilidade de gente grande mais cedo. E aí desenvolvem essa mentalidade de governo próprio mais forte.
O fio condutor de tudo isso é a falta de protagonismo, de assumir as rédeas. Ok, o diagnóstico está claro. Mas e a receita? Para sair disso? Como ele sugere que a pessoa comece a virar esse jogo? Olha, uma das estratégias principais é buscar ativamente, ir atrás de ambientes e pessoas que já estão num nível acima do seu. Para se comparar. Não para se sentir mal, mas para usar a comparação como combustível, para gerar o que ele chama de insatisfação positiva. Insatisfação positiva. Gostei disso. É tipo não ficar confortável onde está. Exatamente, uma insatisfação que te empurra para crescer, em vez daquela complacência de se comparar com quem tá pior e achar que tá bom. É tá feliz com a vida, mas inconformado com a fase atual, sempre querendo mais. Ele faz uma analogia legal. O corpo se renova sozinho, né? Células e tal. Uhum. Mas a mente não. A mente exige esforço consciente para mudar, para evoluir. Não é automático. Falando em esforço, ele traz um conceito bem pragmático, talvez até meio polêmico, sobre utilidade, principalmente em relacionamentos, na visão masculina que ele apresenta ali. Como é isso? Esse é um ponto bem direto, talvez um dos mais controversos mesmo. Ele argumenta, de forma bem pragmática, que para um homem ser valorizado no relacionamento, na dinâmica que ele descreve, claro, a percepção da sua utilidade é fundamental. Utilidade. Tipo, dinheiro. Não só dinheiro, embora ele cite finanças, mas também atenção, segurança, capacidade de dar boas experiências, ser um bom pai, resolver problemas. A ideia dele é que essa utilidade que a outra pessoa percebe seria mais importante para manter o relacionamento do que o amor puro e simples. Nossa. E a falta dessa utilidade, na visão dele, levaria ao descarte ou a relação ficar ruim. E ele usa isso para criticar casamentos. Sim, ele critica o que chama de casamentos abaixo da mediocridade, onde os parceiros teriam se tornado, tipo, inúteis um para o outro. Perderam essa função que ele acha essencial. É uma visão bem Transacional, né? focada na função dentro da relação. Entendi. E essa ideia de focar na própria utilidade, na própria prosperidade, se liga com aquela outra sugestão de evitar distrações? Totalmente ligado. A lógica é: concentra a sua energia no que te faz mais forte, mais capaz, mais útil, nos termos dele, e para de gastar essa energia com o que ele chama de ladrões de tempo e foco. Tipo o quê? Ele fala explicitamente de filtrar gente no WhatsApp, evitar se meter em briga de rede social, polêmica de mídia, de política, coisas que, na visão dele, só consomem tempo e não te levam para onde você quer ir. Percebe-se um fio condutor muito forte de responsabilidade individual em tudo isso. Ele não deixa muita brecha para fatores externos, né? Nenhuma brecha, praticamente. Ele é muito radical nisso. O exemplo do divórcio que ele dá é forte. Ele diz que, na maioria das vezes, a culpa não é do parceiro que não presta. A culpa é de quem não soube escolher, não soube treinar o relacionamento ou não se desenvolveu o suficiente. É uma visão que joga 100% da responsabilidade na pessoa. Ele tem uma frase que resume isso, né? Meio chocante até. Tem e é diretaça. A sua vida é uma merda por culpa sua. Para ele assumir essa responsabilidade total, por mais duro que pareça, é o passo número 1, indispensável para qualquer mudança real. Sem isso, a pessoa fica só procurando o culpado fora e não sai do lugar. E essa responsabilidade não é só sobre o agora, mas sobre se preparar para o futuro também. Sim, mas ele critica muito a falta de preparo. A mania de agir no impulso ou seguir a tradição sem pensar, ele defende que as pessoas deveriam fazer curso de finanças, de relacionamento, de criar filho, antes de precisar, como parte de assumir o controle e não ser medíocre por falta de preparo mesmo. É tratar a vida como algo que exige estudo, treino. Preparo leva à ação. E a ação para ele tem que ser como? Decisiva. Decisiva e, às vezes, até com sacrifício. Ele usa a metáfora de ir para a guerra contra a miséria, contra a mediocridade. Isso pode exigir um foco absurdo e abrir mão de outras coisas por um tempo. Ele dá o exemplo pessoal dele de ter focado muito no trabalho num período, mesmo que tenha custado tempo com a família, com a intenção de compensar depois. Mas e se o objetivo for muito grande? Como é que começa? Ele fala disso. Fala assim, quando ele menciona um projeto gigante lá de 78 milhões, o conselho é: não fica paralisado pelo tamanho. Começa pequeno. Começa com um MVP. MVP? O que é isso? É a sigla para Minimum Viable Product, produto mínimo viável. Ah, tá. Basicamente, é criar a versão mais simples possível da sua ideia, mas que já funcione, que já entregue algum valor. Para quê? Para testar no mundo real,
pegar feedback, aprender e aí sim ir melhorando e crescendo. É o contrário de passar anos planejando algo perfeito e nunca lançar. Entendi. Começar pequeno, mas começar logo. O foco é sempre na ação, né? Na execução. Exatamente. Sair da paralisia, sair do planejamento infinito e botar a coisa para rodar, mesmo que seja um passinho de cada vez. Ok. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa palestra específica do Paulo Marçal que a gente analisou, sair da mediocridade, como ele define, é uma escolha, uma decisão ativa. Exige mexer fundo na mentalidade, gastar muita energia no começo para vencer a inércia, criar resiliência, o tal calejamento, assumir responsabilidade total pelos resultados e buscar sem parar o crescimento, a utilidade e se cercar de gente que te puxa para cima. Não é um lugar onde se chega, é uma luta constante contra ficar parado. É uma visão bem intensa, né? Valoriza demais a ação individual, a autossuficiência, a capacidade de aguentar pressão e de superar sempre. Não tem muito espaço para vitimismo ou para esperar que as coisas caiam do céu. E tem um ponto final que ele traz quase como uma reflexão meio agridoce sobre a sabedoria. Ah, é verdade. Citando Eclesiastes ou Provérbios, ele sugere que a sabedoria traz tristeza. Como assim? A ideia que ele joga ali é que quanto mais a pessoa entende o potencial humano, como as coisas poderiam ser, mais ela percebe o potencial desperdiçado nos outros, as falhas, as limitações que as pessoas se colocam. E essa clareza toda geraria um tipo de dor, sabe? Um incômodo constante. Que coisa, buscar crescer, buscar sabedoria para sair da média, mas essa mesma sabedoria traria um novo tipo de incômodo. De insatisfação. É o que ele sugere. Uma sensibilidade maior para a mediocridade que talvez quem está na média nem perceba com tanta força. Uma percepção mais aguda das oportunidades perdidas. Isso. Deixa a gente pensando, né? Será que essa ligação entre crescimento, sabedoria e uma certa dose de insatisfação construtiva ou talvez até uma melancolia lúcida é um efeito colateral meio inevitável dessa busca por sair do comum que ele descreve? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.